Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo, que sai todos os domingos. Agradecer a todos vocês que têm participado, deixe o seu comentário, a cidade, o estado, o país ao qual você ouve este Evangelho, nos ajude também curtindo, compartilhando nos grupos espíritas, com os amigos espíritas também. A gente agradece imensamente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber as atualizações dos vídeos. Vamos então pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos o Evangelho de hoje. Vamos entrando em conexão mais uma vez com Deus, com o plano espiritual, com os amigos espirituais. Hoje é dia 20 de novembro do ano de 2022. Vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Somos gratos a Ele por estarmos aqui, por sermos quem somos, por estarmos encarnados neste momento, em aprendizado neste planeta. Agradecendo a Ele por todos os benefícios que nós temos, por nos dar este planeta equipado para nos ajudar nesta encarnação, neste período evolutivo, apesar de todos os problemas, de todos os desafios que temos aqui na Terra. Sabemos que as adversidades, os problemas, as situações da vida nos faz crescer, nos faz atingir os nossos propósitos aqui na Terra. Então vamos agradecer também as adversidades. Deus, nosso Pai, esteja conosco hoje, neste momento de oração, de falarmos do Evangelho, das leis divinas. Querido Deus, abençoe neste momento todos que irão ouvir, que estão ouvindo este Evangelho, encarnados ou desencarnados. Deus, utilize neste momento também da minha voz, das minhas palavras, para chegar ao coração das pessoas, das famílias, para que eu possa levar uma palavra de conforto e de esperança. Abençoe a mim também, para que ao escutar eu seja também beneficiado, não só eu, mas todos daqui da equipe, que nos ajuda na distribuição de energia, nas vibrações, nas orientações. Abençoe também, Senhor, aqueles que são pedidos aqui neste Evangelho, pessoas encarnadas ou desencarnadas, que às vezes nem sabem, mas que neste momento vão receber também as nossas vibrações de amor, de esperança, de paz e de saúde. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos entrando em meditação hoje, desde o início. Quero lembrar a vocês de colocar a água para fluidificar. Coloque uma quantidade maior hoje. Hoje nós vamos ter no Evangelho para falar um pouco das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte, mas nós vamos ter também as nossas vibrações e irradiações para a saúde. Então o Evangelho todo será pautado nessas irradiações, nessas vibrações, com a equipe que nos auxilia, a equipe do irmão Benedito. Então eu peço para vocês, já entrando em conexão, deixe uma quantidade de água maior, tenta se manter mais em prece, vai ouvindo o Evangelho e entrando em conexão também com a espiritualidade amiga. Mahatma Gandhi falava que se perdessem todos os livros da humanidade, todos, mas se fosse preservado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, nada, absolutamente nada estaria perdido. Mahatma Gandhi coloca todo o conhecimento espiritual concentrado justamente no Sermão do Monte. Ele coloca ali como grande livro que ilumina a sociedade. Diversas religiões não cristãs, como o Vedanta, considera também o Sermão do Monte, do nosso Senhor Jesus Cristo,
uma preciosidade. E no Vedanta, uma religião espiritualista, vai nos trazer o Sermão do Monte segundo o Vedanta, na qual eles também colocam as afirmações do Cristo e explicam a ótica do Vedanta. Tantas outras religiões também não cristãs aplaudem o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, conforme preferir. Eu vou falar aqui Sermão do Monte, mas as bem-aventuranças do Cristo, que nós temos e precisamos de uma profundidade espiritual para compreender. O Sermão do Monte é o processo de cura interna, é o nosso medicamento no dia de hoje. Nele, Jesus nos ensina sobre a verdadeira felicidade. O bom humor, a felicidade nos cura. Como é bom sorrir, estar feliz, estar presente nos dias. A felicidade, ela é temporária neste planeta, como nos ensinou Cristo. A felicidade não é deste mundo, porque ela não é conquistada com coisas materiais. As questões materiais nos ajudam a chegar à felicidade, mas a felicidade, ela é subjetiva, ela é interna. Cada pessoa tem um nível de felicidade de acordo com as situações. E às vezes o que te faz feliz não me faz feliz. Temos que respeitar a subjetividade do outro. Mas uma coisa é consenso entre todos: estar em paz internamente consigo mesmo, com suas escolhas, com suas decisões. A autoconfiança, a temperança, o bom senso nos ajuda a termos mais felicidade. Essa felicidade, que é subjetiva, é espiritual, que todos buscamos, não adianta. Todos queremos ter momento de felicidade, é por isso que buscamos tanto o lazer, o conforto. Queremos ter esses momentos e buscamos, e não é errado. Precisamos desses momentos para melhorar a nossa saúde mental e termos um alívio de um estresse numas férias, no final de semana, no feriado. Todos buscamos isso. Mas o que Jesus propõe nas bem-aventuranças é a consciência interna de cada um diariamente. Não precisamos buscar externamente ou em locais somente de lazer, de conforto. As bem-aventuranças vêm nos dizer sobre aquele conforto psíquico, a consciência tranquila, o que trabalhamos tanto aqui no Espiritismo. Todos os espíritos, através das diversas psicografias de Kardec, de Chico, enfim, de todos os livros que podemos ler no Espiritismo e também no espiritualismo, nas outras religiões, vamos ver falar sobre a consciência tranquila, termos a nossa consciência tranquila, saber que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e que não estamos arrependidos e que estamos tocando sempre na tecla. E por que estamos iniciando com esta fala? Porque o que mais nos adoece nos dias atuais é justamente a nossa consciência pesada. Muitas das vezes achamos que a consciência nos cobra somente no plano espiritual. Não. A consciência, ela nos cobra diariamente. No plano espiritual será maior, porque o nosso psiquismo expande no plano espiritual. Porém, aqui nesta encarnação, seja qual período dela você está, na adolescência, na vida adulta, no momento da faixa dos idosos, enfim, a consciência, ela vai te cobrar, seja consciente ou inconsciente. Nós vamos entender, através do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na consciência e que a todos os momentos nós acessamos ela. Quando nós vamos fazer algo, estamos em contato com a consciência de Deus, porque Deus está em nós.
através das suas leis e através dos seus ensinamentos. Então não adianta falar que fizemos algo que nós consideramos errado por não saber. Não somos inocentes nos dias atuais. Temos conhecimento pleno, mas mesmo se não tivéssemos, a consciência ainda assim estaria ali. Todos nós sabemos que fazer mal contra o próximo, contra um animal, é errado. Porém, nós ainda assim fazemos. O que pode estar relacionado a isso? Diversas questões, diversas complicações de relações e também diversos problemas psicológicos ou não. Mas tudo vem de uma insatisfação interna. Porque quando brigamos, quando despejamos no outro o nosso lixo mental e psíquico, já estamos adoecidos internamente. Temos as nossas diferenças e isso acontecerá sempre. Porém, muitas das vezes, vamos introjetando e tomando raiva dos outros por não pensar igual ou por não ser igual. E isso nos adoece interiormente. Diversos espíritos são consensos em dizer, espíritos esses que trabalham no plano espiritual, que são das áreas mais diversas, da medicina, da psicologia, até mesmo de outras áreas do comportamento humano, enfim. O adoecimento inicia-se no psiquismo. Joana de Ângeles vai dizer muito isso e também André Luiz vai dizer nos seus livros. Dr. Bezerra de Menezes ressalta muito isso em seus livros. Nos seus ensinamentos, através de diversos médiuns espalhados pelo Brasil. Se formos olhar o Arigó, que teve o filme agora, que muitas pessoas falavam, dizia isso através dos seus espíritos amigos que trabalhavam ali. Não adianta curar só o corpo, é preciso curar o sistema psicológico, as tomadas de decisões, o que nós estamos fazendo conosco mesmo, o nosso autocuidado. Há quanto tempo você não se cuida? Há quanto tempo você está deixando para o outro dia? E falamos aqui sempre no Evangelho da nossa responsabilidade com o nosso corpo físico, que é o nosso veículo para estarmos aqui encarnados. Independente se hoje você tem uma semana de vida ou 10 anos, 40, 60 anos, não importa. É preciso ter autocuidado. A negligência com a saúde já nos dá indício de um sistema psicológico conturbado. É claro que não precisamos de vivenciar a nossa vida indo a médicos, não é isso. O autocuidado nos diz para cuidarmos da nossa saúde no dia a dia. Todos nós sabemos o que é preciso fazer para um corpo físico para um corpo físico mais saudável. Todos nós sabemos que a noite de sono, atividade física, uma alimentação, ingestão de água, enfim, isso daí não é novidade para ninguém. Cuidar também do nosso sistema psicológico, os momentos de lazer, a terapia, enfim. Fazer atividade que nos traz reforço positivo. Para quem tem uma religião como nós, estar ligado nos momentos de orações, de meditações, buscarmos uma atividade de fazer bem ao próximo. A caridade nos ajuda sempre, de forma direta e indireta. Então, falar de saúde, nós estamos falando de algo muito complexo e grande para todos nós. Saúde não envolve somente os aspectos físicos e nem tão os psíquicos, mas também os espirituais, o social. Tudo isso envolve o nosso sistema de saúde. Então, às vezes, uma pessoa chega até as portas dos centros espíritas, dos centros de Umbanda, de Candomblé, buscando saúde, ou até mesmo das igrejas evangélicas, católicas. Hoje em dia tem muitos irmãos padres
que fazem também as missas de cura ou de saúde, não adianta irmos nesses locais se não mudarmos antes o nosso interior. Às vezes os espíritos se esforçam quando a pessoa tem um mérito e necessita para ajudar num problema digestivo, num problema que nós estamos ou que nem sabemos, um tumor, enfim, tantos problemas. Os espíritos ajudam, mas quando retornamos para casa, para o lar, para a nossa rotina, nos esquecemos do cuidado e aí volta tudo como era antes. Às vezes os espíritos pedem, olha, no dia da cirurgia espiritual, fique uns 2 ou 3 dias antes, sem se alimentar pesado, não coma carne, beba mais líquido. No momento da cirurgia, tente ficar mais tranquilo, ouvir uma música tranquila, fazer uma prece. A pessoa às vezes não consegue e também quer ser beneficiada pelas cirurgias espirituais. As cirurgias espirituais acontecem às vezes até quando dormimos. Os espíritos vão, nos ajuda, nos auxilia, nos aplica passe. O passe nos ajuda tanto. Mas não adianta, queridos, se no dia a dia nós estamos negligenciando este cuidado. E estamos falando aqui dos 2 cuidados, o físico ou espiritual. O espiritual envolve também o mental. Não adianta nos esquecermos do corpo e só lá na frente a gente acordar e pedir mágica para os espíritos. Não é mágica. O corpo físico, ele desgasta com o tempo. É a lei divina, não tem como escapar. Nosso corpo vai envelhecer. As funções vão, infelizmente, perdendo as mobilidades que nós tínhamos na infância, na adolescência ou quando nós éramos jovens adultos. É a lei da vida. Mas nós estamos entendendo, com a ciência, com a medicina, com a nutrição, com a psicologia, que é possível envelhecer com saúde. Tantas campanhas sendo feitas, tantos estudos, quantas pessoas hoje estão chegando à fase de idosos muito bem, conseguindo trabalhar muito bem, conseguindo explorar os seus melhores momentos com saúde, com qualidade de vida. Então não é impossível. Vamos para a bem-aventurança, nós vamos iniciar aqui, quando Jesus inicia essas palavras, subindo ali ao monte, e mais uma vez nos ensinando a lei, as leis divinas dentro de nós, porque não é só uma. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quando nós lemos essas palavras de Jesus, nós não compreendemos na profundidade. Nós vamos entender, irmão X falou isso para Chico e alguns outros espíritos, que o nosso Senhor Jesus Cristo
não falava ali o Sermão do Monte para as grandes multidões, mas para os discípulos mais íntimos, aqueles que entendiam as palavras de Jesus na sua profundidade. Jesus sabia que essas palavras repercutiriam depois em gerações adentro, e é claro, ele entendeu que mais para frente as pessoas compreenderiam com mais profundidade. Eu arrisco a dizer que nós ainda não compreendemos o Sermão do Monte na sua profundidade. Talvez um pouco mais do que no passado, mas ainda não. Ainda há muito que entender e compreender sobre o Sermão do Monte. Quando nós vemos essas palavras, e que às vezes, aqui no planeta físico, quantos de nós consideramos a pobreza algo ruim? E que sim, meus queridos, não ter o alimento, não ter o que vestir, não ter condições de viver com uma mínima dignidade, não ter o dinheiro para fazer o lazer, sim, é doloroso, é angustioso, ver o filho com fome, ter uma estabilidade, mas Jesus não falava desta pobreza. Jesus falava no sentido espiritual. É aqueles que entendem que o seu espírito ainda precisa de aprendizado. E curioso que Jesus coloca na sua primeira frase: bem-aventurado os pobres. Todo aquele que entende que é pobre em algo, ele pode acrescentar mais. Se sabemos e temos a certeza que somos pobres em espíritos, temos espaço para receber mais. E tendo espaço para receber mais, já estamos próximos do aprendizado. Somos aqueles que querem receber. Quando eu estou empazinado com um alimento, eu não consigo comer mais nada. Quem aqui nunca foi numa festa, comeu demais, e quando você vai pensar no alimento, vem um enjoo instantâneo. É o cérebro avisando ao corpo que não cabe mais nenhum caroço de arroz. Materialmente falando, o nosso cérebro trabalha para nos proteger. E se comermos mais, podemos passar mal ou ter uma indigestão, um processo muito complexo. Espiritualmente falando, quando somos e nos consideramos pobres, é porque podemos receber cada vez mais de Deus, porque todos somos. As futilidades terrenas, o que nós temos aqui, o dinheiro, a casa, enfim, qualquer facilidade que você tem aqui é passageira, ela pode ser retirada, até mesmo os dons espirituais. Então, somos, diante da grandeza de Deus, das leis divinas e do universo, ainda pobres em espírito. Se considerar pobre não quer dizer também que nós somos, como popularmente é dito, pessoa arrogante, metida, não. É internamente, ninguém precisa de saber. Se considere pobre diante dos conhecimentos espirituais, porque nós sabemos que diante deles nós realmente somos. Nós somos pequenos seres, encarnados temporariamente nesse planeta, e precisamos aprender cada vez mais. E quando nos colocamos nessa condição, a gente cresce, porque a gente tem o âmbito de ler mais, de aprender mais, de ir a mais palestras, de ouvir opiniões diferentes, e isso nos faz crescer. E quando a gente cresce, a gente tem saúde. A saúde também está relacionada à educação. Quando a gente se educa, quando a gente se abre ao novo, às expectativas novas, a gente tem saúde. Quantas pessoas que iniciam um curso novo, iniciam um grupo de um estudo de um livro, entram em aprendizado e têm um crescimento
um ganho também mental, de saúde mental, e melhora até seu aspecto de saúde. Melhora crises de ansiedades, dores crônicas, tem diversos relatos. Quando eu estava num grupo, um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós éramos um grupo de mais ou menos 15 pessoas, talvez, não mais que isso. E dessas 15 pessoas, 9 pessoas estavam na faixa de idosos. E essas pessoas nos relatavam sempre que ganharam saúde ao participar deste grupo. Diminuíram dores crônicas, estavam se sentindo mais felizes. Será por quê? Será que era só o Evangelho que elas estavam lendo? Sem dúvida alguma, o Evangelho nos ajuda muito, mas não. Muitas pessoas ali não tinham local de fala dentro das suas próprias casas. E ali naquele grupo, todos podiam falar, o que viesse à mente. Então líamos lá uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espíritos. Todos aqui têm de 5 a 10 minutos para comentar. É claro que nós respeitávamos as pessoas que não queriam falar, mas quem quisesse poderia falar de 5 a 10 minutos, e naqueles 5 e 10 minutos vinham, talvez dos 10 minutos, 9 minutos de questões pessoais, que às vezes as pessoas escolhiam, o grupo acolhiam ali as questões. Muitas estavam passando, os netos estavam com problema, as filhas, os filhos, questões íntimas surgiam ali. E naquele momento elas estavam também elaborando psicologicamente muitas dores. E também aprendendo, porque à luz do Evangelho, muitas explicações para essas dores momentâneas ou que nos acompanham ao longo da vida. O Evangelho também nos cura, o estudo também nos cura. Sermos pobres em espíritos é nos abrir para o aprendizado. O que você sabe, você pode ser hoje pós-doutorando na sua área, PhD, você pode ser o melhor professor, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor cientista, você pode ser o que for. O seu conhecimento ainda é pequeno, frente ao conhecimento universal. Qualquer conhecimento é pequeno, vamos introjetar isso. E mesmo que você hoje esteja conversando com uma pessoa no mesmo nível de conhecimento que você, seja humilde para aprender, porque todos podemos ensinar e aprender algo. Se hoje você tiver a oportunidade de conversar com uma criança, nos seus primeiros estudos primários, ela pode te ensinar algo. Nós aprendemos com os animais, que não têm a verbalização, com o comportamento deles. Nós aprendemos com a natureza. Nós aprendemos com pessoas diferentes de nós, iguais a nós, que pensam parecidos com nós e também que pensam diferente. O aprendizado é constante. Mas quando eu sou arrogante em espírito, eu não me abro a aprender nada. Então eu adoeço, porque só a minha verdade está valendo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, são palavras do Mestre. Mas que verdade? O próprio Chico dizia que a verdade é como um grande espelho, e esse espelho corresponde ao céu que cobre o nosso planeta. E esse espelho quebra-se, se despedaça, e cada um dos seres aqui pega um pedaço desse espelho. A verdade refletida sobre a sua consciência, e cada um acredita na sua verdade piamente. É por isso que aprendemos com o outro, porque quando ouvimos a verdade do outro, eu acrescento com a minha verdade, então eu cresço. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui também é espiritualmente, porque quando eu choro, eu entendo o que um choro causa.
Um choro pode causar alívio quando estamos com dor. É uma limpeza da alma. Um choro de um soluço que nos limpa, que nós não conseguimos falar, mas vai liberando aos poucos aquele ar preso. Somente quem chora pode consolar, porque quando nós choramos, nós entendemos a dor do outro. E todos nós já choramos na vida, mas algumas pessoas vão perdendo esse hábito quando crescem, quando se tornam adultos. Chorar alivia a alma, e socialmente, quando a gente vê o outro chorando, a gente quer imediatamente estancar o choro. Não faça isso. Quando ver alguém chorando, acolha essa pessoa, em silêncio. Respeite o momento, deixe ela se esvaziar. E depois que terminar o choro, você sim conversa. Somos desde a infância ensinados a estancar o choro. O choro, assim como qualquer outra emoção, é natural do indivíduo encarnado e desencarnado. Deixai a pessoa chorar, porque é chorando que nós entendemos. Quando a gente entende o alívio de um choro, nós vamos respeitar o choro do próximo. Nós seremos consolados por nós mesmos, internamente. Não precisa ninguém nos consolar, porque o choro, ele nos consola, porque ele nos alivia. Quando acabamos de chorar, cansamos de chorar, nos levantamos, lavamos o rosto ou tomamos um banho, temos novas perspectivas. Eu não estou falando aqui de um choro constante, porque aí sim, meus queridos, podem ser considerado um adoecimento psíquico, tem que ter uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Mas o choro, quando ele vem no momento de estresse, de tristeza, quando recebemos uma notícia muito ruim, somente quando nos emocionamos junto com o outro, quando o outro está sofrendo, um acidente que aconteceu, e nós choramos junto com as outras pessoas, é que nós entendemos também. Nós mesmos consolamos aos outros. Felizes dos que choram, porque serão consolados. Consolados internamente. E o choro também nos alivia de diversas enfermidades. Sabe por quê? O choro nos tira a mágoa. Choro nos alivia o peito das pressões que às vezes a vida nos dá. Choramos tanto de emoção, de felicidade, como de tristeza. Portanto, o choro é neutro. Assim como o riso. Tem pessoas que sorriem com a felicidade, mas também gargalham quando estão nervosos. As emoções são neutras. Depende muito do que estamos vivenciando. Vamos entrando, meus queridos, depois deste evangelho. É muita pretensão nossa querer falar da profundidade deste Sermão do Monte em apenas um evangelho. Nós não vamos conseguir, sem dúvida alguma. Mas eu espero ter passado um pouco para vocês dos conhecimentos que nós temos tido nas nossas reuniões da saúde, que acontece na terceira quarta-feira do mês, com a equipe espiritual que nos ajuda, a equipe do irmão Benedito, neste trabalho com a saúde, com as vibrações da saúde, lembrando que a cura pertence a Deus. Somente Deus é que sabe se naquele momento nós estamos propícios para ter a cura. Mas o nosso Mestre Jesus nos ensinou: pedis e obtereis. Vamos pedir hoje, nesta tarde, no início dessa noite. Vamos pedir à espiritualidade amiga que através de Jesus nós possamos receber um pouco dessas energias de saúde. Já vamos fechando os nossos olhos, meditando mais profundamente. Hoje nós estamos na sala de passe dessa equipe espiritual. Imagine-se sentada numa cadeira confortável. Sinta-se o seu corpo mais confortável. Aqueles que tiverem mais necessidade, vai para uma segunda sala, a sala
das macas. Aquele que estiver com menos necessidade fica na sala primária do passe. Essa sala com a luz amarela e a sala de cirurgias com a luz azul. Qual é a sua necessidade hoje? Você precisa ir para a sala de luz azul ou para a sala de luz amarela? Antes de entrar nessas salas, a escolha é de vocês. Lembre-se, escolha também com caridade. Se você não tem a necessidade de um momento, de uma cirurgia mais profunda, fique na sala amarela. E se você conhece alguém que necessita hoje de uma cirurgia mais aprofundada espiritual, pense no rosto, no nome desta pessoa, imagine ela nesta sala azul. Se você conhece alguém que precisa apenas de uma cirurgia simples, pense no rosto, no nome, imagine na sala amarela. Nós vamos poder levar uma pessoa conosco neste evangelho. Vamos entrando em conexão que a equipe espiritual irá atender. Lembrando, meus queridos e queridas, lembre-se de pedir a Jesus e a Deus, como Jesus nos ensinou. Se tivermos fé, se acreditarmos, independente do que você tem hoje, seja físico, espiritual, peça a Deus neste momento para que a sua água seja fluidificada com a medicação certa e para que o passe desses irmãos possam chegar no núcleo certo. Pense no seu problema físico ou espiritual. Pense e peça a Deus. Estendendo as mãos para cima, descruze as pernas, os braços, sente-se de uma maneira confortável. Feche os olhos, respire profundamente, entre em conexão. Os mentores iniciam o processo do passe, estendendo as mãos sobre a cabeça. Inicia-se irradiando em cada célula do nosso corpo físico, fazendo inicialmente com 4 movimentos a limpeza do nosso perispírito, tirando as energias, as vibrações que porventura possa estar nos atrapalhando. Este momento é um momento de limpeza. Chegando até o nosso rosto, trazendo o passe também para os nossos olhos, nariz, boca, os nossos ouvidos, ajudando todo o nosso rosto, descendo aí até o pescoço, as nossas veias, os nossos músculos, ossos que sustentam a nossa cabeça, descendo até o nosso tórax, nossos peitos, coração, pulmões, as veias, fazendo uma limpeza, chegando também até o nosso sistema digestivo, estômago, fígado, trazendo uma limpeza, chegando também até o nosso intestino, aos nossos rins, em movimentos bem circulares, trabalhando os nossos centros de energia, os nossos chakras, chegando até os nossos órgãos genitais, as nossas pernas, aos músculos, veias, como é importante as nossas pernas para a sustentação do nosso corpo, as veias importantes que tem, aos músculos que sustentam, aos nossos pés também, que sustenta todo o nosso corpo, aguenta o nosso peso, o nosso trabalho diário.
centralizando agora a energia nas nossas mãos, radiando para os nossos braços. Os espíritos ficam com uma mão junto com a nossa e uma sobre a nossa cabeça. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem as últimas energias. Lembre-se de mentalmente falar o que você precisa hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade. Assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, neste momento, nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho. Peço, Mestre, por cada pessoa que está aqui neste momento, pedindo as vibrações de saúde. Peço por cada irmão e irmã, encarnado ou desencarnado. Peço por todos que ouviram este Evangelho e os próximos que ouvirão, que ficará aqui gravado. Que eles possam receber essas boas energias. Ó Mestre, pedimos mais uma vez pelo nosso país, pedimos também por todas aquelas pessoas que neste momento estão em sofrimento psíquico ou físico, que estão nos hospitais necessitando, estão em coma, precisando mais uma vez no auxílio. Como hoje o nosso Evangelho é irradiações de saúde, vamos, queridos irmãos e irmãs, trazer no pensamento os hospitais das cidades que vocês estão. Pense em um pelo menos, envie um pouco dessas energias para este hospital. Que os bons espíritos possam encaminhar essas boas energias para os irmãos que estão ali. Muitos chegando a esse planeta, muitos espíritos vindo através do nascimento, outros indo embora, partindo, dando o último adeus. Que eles possam também receber essa vibração. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, por este momento tão especial de vibrações. Vamos voltando ao nosso corpo físico, pode voltar lentamente, agradecendo a Deus, agradecendo por essa oportunidade, eu sou muito grato também. Mexendo as extremidades do corpo, abrindo os olhos devagar e beba água fluidificada. Lembrando, beba um pouco dela e vai bebendo ao longo da semana, para que vocês possam também receber essas irradiações. Meus queridos irmãos e irmãs, deixem aí nos comentários para a gente a cidade, o estado, o país, como tem sido a experiência do Evangelho. Eu queria deixar um abraço para Silvana Ribeiro Dornelles, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, um grande abraço. Fatinha Viana também sempre aqui com a gente, nos ajudando a compartilhar. Muito obrigado, Fatinha. Sidney Bica, um grande abraço. Conceição Costa, na cidade do Porto, em Portugal. Mando um abraço e paz para todos, para você também, Conceição. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Aura Correia, um abraço para você, de Porto Alegre. Fala que não deixa de ouvir. E ela diz que já faz mais de um ano que nos ouve. É isso mesmo, tá, Aura? O nosso Evangelho já fez aniversário. Nós já estamos há mais de um ano, graças a Deus, com muitos evangelhos para vocês aí, chegando ao estudo 74. São 74 semanas, sou muito grato. Luciana Espessotto, é de São Paulo, um grande abraço. Zoleida Russo, um grande abraço também. Andréa Pequini, um grande abraço. Olcia Damasceno, acho que é isso mesmo, um grande abraço. Maria Isabel, Mara Tavares, um abraço também. Cristina de Jesus, um abraço. De Ibitinga, em São Paulo, a Sidneia Lopes. De Viamão, no Rio Grande do Sul, a Jacira Cabral. Ângela Juca Sancho também, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Vitória Pinato, um grande abraço. Alara Brito, de Teresópolis, no Rio, um grande amiga, um abraço. Igor Leandro também, um grande abraço. Luciene Valéria de Pierre, um abraço para você.
Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo. Ana Maria, de São Paulo, também na Baixada Santista, um grande abraço. Matilde Rocha Reis, um grande abraço. De Brejão, acho que é Pernambuco, a Marinês da Silva Pereira, um grande abraço também. Maria José, meu amigo Leonardo Smith, família de Santa Catarina e Florianópolis, amamos vocês também, grande abraço. De Fortaleza, no Ceará, a Edilaine Cabreira, Deus abençoe. Rosimaira Leal, grande abraço para você. Alvorada, Vânia Souza, grande abraço também. Rio Verde de Goiás, a Natalícia Fonseca. Da Alemanha, o Tiago, um grande abraço. Nádia Alcântara, do Amazonas, um abraço também. A Miriam, de Além Paraíba, em Minas Gerais, grande abraço, Miriam. E do Rio Grande do Norte, a Marielza Santos. A Beth Gomes também está sempre por aqui, um grande abraço. Deus abençoe, meus queridos, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.